Fala minha gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui de dentro do Parque Magic Kingdom. Sou eu, PB, professor Pedro Barreto, recebendo vocês com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa começar essa jornada que eu tenho certeza absoluta será vitoriosa. Um grande evento que eu estou chamando com vocês aqui de Papo com o PB. Nós vamos estar quase que diariamente ou diariamente aqui no Periscope. Grande professor Fabrício Bastos, um beijo, meu irmão. Nós estaremos quase que diariamente ou diariamente aqui no Periscope todos os dias. De algum lugarzinho desse planeta, ora aqui nos Estados Unidos, ora no Brasil, ora aonde eu estiver, eu vou todo dia entrar aqui no Periscope. Estou começando hoje para trazer de 5 a 10 dicas por live para vocês. Eu separei 300 temas. São assuntos que a banca da FGV costuma trabalhar, e não somente a banca da FGV. Outras bancas como a Carlos Chagas, a SESC Gran Rio, a ESAF, o CESP, são temas chaves de diversas disciplinas que sempre caem nas provas. Então, eu fiz um roteiro carinhosamente na última semana, fui analisando os concursos anteriores, as provas do exame de ordem passadas e fui selecionando os temas de cada disciplina que eu traria para abordar com vocês. O que eu peço ao Papai do Céu é que me abençoe muito para me usar como instrumento para auxiliar a aprovação de vocês, para que tudo que eu venha falar aqui possa se converter num bom raciocínio, num bom aprendizado de vocês, e na hora da prova que vocês acertem as questões. Então eu vou me posicionar aqui, vou sentar para começar com vocês a transmissão. Ao fundo, o Castelo da Cinderela aqui na Disney. Eu vou mandar um beijo aqui ao professor Renato Porto, que eu vi que entrou na transmissão, professora Jaqueline Elian, amigos queridos, a todos vocês que são meus alunos no Coaching Exame de Ordem, meus alunos do Portal F3. Eu vou pedir a vocês que não comentem durante a transmissão para não travá-la, tudo bem? Peguem uma caneta, peguem um caderno para fazer as anotações e a gente vai numerando essas dicas. Eu vou sempre dizendo o número da dica que corresponde ao assunto que eu escolhi, e vocês vão montar comigo um caderno que vai da dica 1 à dica 300. Essas dicas correspondem a um evento que eu sempre fiz, sempre foi pago, bem pago e sempre valeu a pena, chamado O Último Round. E eu decidi nesse exame fazer o evento Último Round pelo Periscope, fracionando o evento em vários dias seguidos, trazendo a cada dia uma pequena live de 20, 30, 40 minutos para a gente poder fazer esse bate-papo, tudo bem? Então, para quem estava sentindo falta aí do evento O Último Round, esse evento hoje eu transformo ele no Papo com o PB para trazer para vocês todo dia algumas dicas. E eu vou começar agora. Eu vou começar com vocês com o processo civil. Então, quem tiver já caneta e caderno na mão, começa com o processo civil, dica 001 de 300, ok? Dica 001 de 300, em processo civil, prazos recursais. Prazos recursais. Um tema que a gente está acreditando que pode cair na prova de vocês, é um tema que envolve o prazo para a interposição de recursos no processo civil. O novo CPC trouxe algumas inovações e eu acho que esse tema vai cair na prova de vocês, pode cair na prova de vocês. Prestem bem atenção. Os 9 recursos previstos no Código de Processo Civil, os 9 recursos, para que possam ser interpostos corretamente, para que sejam admitidos, eles precisam ser interpostos num prazo. É a regrinha da tempestividade. A tempestividade é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. E a primeira dica vai exatamente quanto a esse tema. Qual é o prazo para a interposição de recursos na sistemática do atual CPC? Bom, a regra é o prazo de 15 dias. A regra é o prazo de 15 dias. Dos 9 recursos do novo CPC, existe uma única exceção, meu grande amigo, professor querido Aurélio Bouré. Vou falar de civil já já, Bouré. A exceção é quanto ao recurso de embargos de declaração. O recurso de embargo de declaração
teve o seu prazo de 5 dias preservado. Meu irmão querido Renato Porto, grande professor, vou falar de consumidor já já. Fica aí na área, que eu vou falar de propaganda abusiva e enganosa. Então, o prazo para interpor recursos na sistemática do novo CPC é de 15 dias, salvo um único recurso, que é o recurso de embargos de declaração, em que o prazo de 5 dias, que já vigorava no CPC anterior, foi preservado. Logo, quando vocês forem fazer as provas de vocês, podem marcar como correta a alternativa que disser que o prazo para a interposição dos recursos previstos no CPC é de 15 dias, salvo exclusivamente o recurso de embargos declaratórios, embargos de declaração, que tem seu prazo de 5 dias preservados. Quanto a essa primeira dica, eu vou dar para vocês algumas observações importantes. Cuidado com o recurso de agravo. No CPC anterior, a gente tinha uma diferença. O agravo por instrumento e o velho, finado agravo retido, que não existe mais, ficavam com um prazo de 10 dias. Já o agravo regimental, que é o nosso agravo interno, o agravinho, tinha um prazo de 5 dias. E o agravo nos autos, em razão da inadmissibilidade de RESP ou RE, tinha um prazo de 10 dias. No CPC anterior, os agravos trabalhavam com prazo ou de 5 ou de 10 dias. A gente tinha pro agravo de instrumento, pro agravo retido e pro agravo nos autos, em razão da inadmissibilidade de recurso especial extraordinário, a gente tinha um prazo de 10 dias. E esse prazo mudou para 15. O velho agravo regimental, que é o nosso agravo interno, que era chamado pelo prazinho de 5 dias de agravinho, subiu para 15. Todos os agravos hoje, gente, ficam no prazo de 15 dias. Então tenham cuidado na prova, porque o prazo para interposição dos recursos de agravo, quaisquer que sejam eles, o agravo por instrumento, o agravo interno, que pode vir com o nome agravo regimental na prova, 15 dias. O agravo em razão da decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal de inadmitir o RESP ou RE, 15 dias. Os agravos foram uniformizados em 15 dias e essa é a sistemática do novo CPC. Apelação, 15 dias. Recurso ordinário constitucional, 15 dias. Recurso especial e recurso extraordinário, 15 dias. Embargos de divergência em RESP ou RE, 15 dias. O único recurso do CPC atual que fica com prazo fora da regra de 15 dias, ficando nos 5 dias, é o recurso de embargo de declaração. Agora, para essa dica número 1 fechar com chave de ouro, eu peço sua atenção triplicada para o que eu vou falar. Cuidado, porque existem 2 recursos que estão fora do CPC. E são recursos do dia a dia na militância forense, na advocacia. Um deles é o recurso inominado, que a gente usa no microsistema dos juizados. Nos juizados, a gente tem um recurso inominado e para ele nada se alterou. O prazo continua sendo de 10 dias. Então, o prazo para interposição de recurso inominado em juizado, 10 dias. É o mesmo que ocorre com o recurso de embargos infringentes de alçada das execuções fiscais de pequenino valor. As execuções fiscais movidas pelo poder público, quando são de pequenino valor, dentro da alçada, o recurso para questionar as sentenças nessas execuções fiscais dentro do teto da alçada não é apelação. É um recurso chamado embargos infringentes de alçada. Esse recurso tem prazo de 10 dias. Então, o que é que eu peço a vocês? Máximo carinho. Cuidado com a regra geral de 15 dias hoje para interpor recursos, que é a regra geral do novo CPC. Ela tem uma exceção no próprio CPC, com prazo de 5 dias para os embargos de declaração, e existem 2 recursos fora do CPC, recurso de embargos infringentes de alçada e o recurso inominado dos juizados, em que o prazo é o prazo de 10 dias. Tudo bem? Essa foi a primeira dica. O que é que eu vou pedir a todos vocês que estão ao vivo aí na transmissão? Quem puder, bota o dedinho aqui no contador, de onde saem os corações, e convidem os seguidores de vocês. Se vocês puderem, vamos divulgar esse aulão. Poxa, olha que bacana, uma aula aqui de dentro da Disneylândia, de dentro do Magic Kingdom. Uma aula gratuita, com temas importantes, dicas bem colocadas. E isso, moçada, vamos convidar a rapaziada. Vamos trazer os amigos que precisam passar em concurso, passar na OAB, para que assistam essa aula. Tudo bem? Eu vou agora com a dica número 2. A dica número 2 é em direito do consumidor. A dica número 2 é no que tange ao CDC e ao direito do consumidor. Anotem aí no caderno de apontamentos, quem puder faça isso aí que a moçada está fazendo, convidando os amigos, convidando os seguidores. Eu fico muito grato a vocês por estarem divulgando aí junto comigo essa iniciativa, esse aulão gratuito, aqui direto da Flórida, de Orlando.
A dica número 2 é dentro de CDC, com o grande professor Renato Porto, maior autoridade em direito do consumidor da sala de aula no Brasil hoje. E eu vou falar, homenageando o meu amigo professor Renato Porto, sobre propaganda abusiva e propaganda enganosa. Tome nota, é um tema que a gente encontra no artigo 37 do CDC e que a todo momento cai nas provas. Propaganda abusiva e propaganda enganosa. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que tanto a propaganda abusiva como a propaganda enganosa refletem comportamentos que os fornecedores não devem praticar quando fazem a publicidade anunciando as suas mercadorias, os seus produtos ou os seus serviços. Em regra, é vedado a qualquer que seja o fornecedor que desenvolva esse tipo de prática, uma propaganda abusiva ou uma propaganda enganosa. Fazer uma publicidade abusiva ou enganosa é por si só uma prática abusiva, que pode ensejar sanções aos fornecedores e que com certeza atinge os direitos básicos fundamentais dos consumidores. O primeiro ponto importante é vocês entenderem a diferença do que é propaganda abusiva ou publicidade abusiva para o que é uma propaganda enganosa, uma publicidade enganosa. E repito, nós estamos ao vivo com o maior professor de direito do consumidor do Brasil na transmissão, que é o professor Renato Porto. Quem ainda não seguiu ele, é só seguir quando ele aparecer aí na live. Ele é uma autoridade no assunto, tudo bem? E é o professor de CDC, de Direito do Consumidor, lá do nosso portal F3 e do Coaching Exame de Ordem. Tá aí ele botando coraçõezinhos. Quem não segue ele, bota o dedinho em cima aí dos corações dele e passa a segui-lo, que ele é fera demais, é um grande coach, um grande advogado e um mega professor e doutrinador em Direito do Consumidor. Vamos lá. Gente, o que caracteriza a propaganda enganosa é o fato de o fornecedor iludir o consumidor com informações que distorcem a realidade quanto ao serviço que está sendo oferecido, quanto ao produto que está sendo oferecido. O que caracteriza a propaganda enganosa não é o mesmo perfil do que caracteriza a propaganda abusiva. Uma propaganda enganosa, quando em razão das informações transmitidas pelo fornecedor, ela induz o consumidor a uma crença equivocada no que tange à quantidade, à qualidade, à durabilidade, ao preço, às características, às vantagens que o serviço ou o produto potencializam para o consumidor. A gente fala que uma publicidade é enganosa e não abusiva quando ela tem o traço da mentira, o ardil da mentira. É quando o fornecedor, na sua publicização, na divulgação do seu anúncio, ele induz o consumidor a acreditar em algo que não é verdadeiro. E o consumidor, movido pela crença de algo que não condiz com a realidade quanto ao produto ou serviço, toma a decisão de fazer a aquisição. Ele se curva àquela oferta e decide comprar, adquirir o serviço ou produto por acreditar em uma qualidade, em uma característica, em uma vantagem, em um preço, em uma forma de pagamento que não condiz com a realidade daquele produto ou serviço. Quando a propaganda, quando a publicidade assim é feita, a gente diz que ela é uma publicidade enganosa. Aí você vai dizer, professor, então a publicidade enganosa sempre tem esse traço? O fornecedor passa informações que induzem o consumidor a erro? Não necessariamente. E aí eu vou apresentar a vocês o conceito de publicidade ou propaganda enganosa por omissão. Às vezes, o fornecedor induz o consumidor a erro não por transmitir uma informação errada, mas por deixar de colocar uma informação vital, para que o consumidor tenha a devida compreensão de qual é a característica daquele serviço, daquele produto, e exatamente na omissão, na subtração da informação, induzindo o consumidor a uma crença equivocada, deixando de alertá-lo de um risco, deixando de alertá-lo que uma determinada qualidade informada no anúncio só vai ser realmente aproveitável se ele tiver um determinado tipo de cuidado no uso do produto. Quando o fornecedor se omite e deixa de disponibilizar uma informação que é crucial para que o consumidor tenha a devida compreensão da realidade naquela relação de consumo, a gente diz que ocorre uma propaganda, uma publicidade enganosa por omissão. Nas provas de vocês podem marcar verdadeira a alternativa que disser que a publicidade pode ser enganosa e enganosa por omissão. Em ambos os casos estará presente o traço da indução a erro. E a indução a erro pode ser feita pelo fornecimento de uma informação equivocada ou por não se informar algo que era vital para que não houvesse uma compreensão equivocada.
O traço marcante da publicidade enganosa, seja enganosa comissivamente ou omissivamente, é a mentira. É a informação equivocada que é dada ou o não fornecimento de informação crucial para a percepção correta, levando o consumidor a uma crença errônea quanto à realidade daquela relação de consumo, quanto àquele bem de consumo, seja um serviço ou um produto, que se está pretendendo adquirir. E esse erro induz o consumidor a fazer o contrato de consumo, a celebrar o contrato, a se curvar à oferta e adquirir um serviço ou produto que, se ele possivelmente tivesse a noção exata da realidade, não fosse enganado na propaganda enganosa, ele não fecharia aquele contrato de consumo. Já a publicidade abusiva tem um outro traço. Ela não precisa ter nenhum tipo de mentira. Eu posso fazer uma publicidade que não induz ninguém a erro, que não engana ninguém a nada, mas ela pode ser abusiva. Como diz aí meu irmão Renato Porto, se antecipando na publicidade que se direciona muitas vezes à criança, aos idosos, né, de modo nocivo. A publicidade que incentiva pessoas ao consumo de produtos degradantes à saúde. Então vamos lá, o que identifica, o traço característico da propaganda abusiva é que quando se faz a propaganda abusiva, o fornecedor está abusando da posição de hipersuficiência e se valendo, ora da hipossuficiência, ora da vulnerabilidade, que são conceitos diferentes do consumidor. O fornecedor abusa no ato de fazer a publicidade quando ele, ao praticar o ato de publicidade, ao celebrar a exteriorização do seu anúncio, ele induz o consumidor a comportamentos nocivos à sua integridade física, à sua saúde. Ele se aproveita da deficiência de julgamento das crianças, dos incapazes. Ele induz pessoas a comportamentos degradantes quanto a valores que são vitais, como a integridade física, moral, a nossa saúde. Então a propaganda é abusiva quando ela se aproveita. O fornecedor se vale de ardis para se aproveitar da superstição, do medo das pessoas, de modo a que ele, sem falar nada de mentiroso, sem exteriorizar informações que não condizem com a realidade, ele age abusivamente por tirar proveito de uma fragilidade. Ele se aproveita, repito, de uma deficiência de compreensão e julgamento de uma criança, de um incapaz. Ele induz um idoso a um comportamento nocivo à sua própria saúde. Ele se vale do medo da superstição de pessoas. O fornecedor, quando assim age, ele age de modo abusivo. Então, o que eu digo para vocês, vou fazer prova, é que quando cai uma questão diferenciando os conceitos de propaganda ou publicidade abusiva versus enganosa, é bem simples. Na publicidade abusiva, eu não preciso ter a mentira. Eu não preciso estar passando informações que distorcem a realidade. Ao passo que na publicidade enganosa, a característica marcante é exatamente essa distorção da realidade em razão do fornecimento de informações equivocadas ou da omissão em não se fornecer informações que são vitais para a devida percepção da estrutura daquela relação de consumo. Já na publicidade abusiva, não necessariamente a gente encontra esse elemento da mentira, do engodo, da farsa, do engano. O que a gente tem é um aproveitamento, um dolo de aproveitamento do fornecedor que age numa posição de superioridade, fazendo o anúncio e manipula pessoas que às vezes são vulneráveis, às vezes são hipossuficientes, induzindo-as a comportamentos nocivos, degradantes, atentatórios à sua integridade física, moral, psíquica, e com isso atingem direitos difusos e coletivos, não é, Renato? O próprio CDC fala, se eu não me engano, ele fala expressamente lá no 37, no parágrafo que conceitua a publicidade abusiva, que você pode fazer uma publicidade abusiva por induzir pessoas a comportamentos daninhos ao meio ambiente, gerando o chamado dano coletivo, dano ambiental, e aí uma publicidade que induz pessoas a degradarem o meio ambiente, a comportamentos de violência, ela é uma publicidade abusiva. Tudo bem? Então, com o professor Renato Porto ao vivo na live, fiquei feliz que recebi palminhas aí, recebi coraçõezinhos do maior professor de Direito do Consumidor do Brasil. Eu fecho a dica número 2 e vou para o Direito Civil. Vamos agora para a dica número 3, Direito Civil. Tudo bem? Uma dica rápida com vocês de um tema que com certeza pode cair na prova. Vamos lá? Quais são, meus amigos, na parte geral do Direito Civil? Anota aí, dica 3, parte geral do Direito Civil. Dica 3, parte geral do Direito Civil. O tema é defeitos do negócio jurídico e prazo para a arguição da invalidação. Defeitos do negócio jurídico e prazo para a arguição da invalidação do negócio jurídico. Vocês sabem quais são os defeitos do negócio jurídico? E qual é o prazo que o negociante prejudicado, por ter sido vítima de um negócio feito, acometido por um defeito, qual é o prazo que ele tem para poder obter êxito na sua tentativa de invalidar esse negócio jurídico? Bom, vamos lá. O negócio jurídico pode ser atingido por 6 perfis de defeitos ou vícios do negócio jurídico. Existem 6 defeitos, 6 patologias, 6 vícios do negócio jurídico. Em qualquer que seja o caso, em qualquer das 6 hipóteses que vos narrarei aqui,
O prazo é de 4 anos sempre, para que o interessado possa arguir a invalidação, pleiteando a anulabilidade do negócio jurídico. O prazo é de 4 anos para requerer em juízo, numa ação anulatória, a anulação do negócio jurídico defeituoso. Quais são esses 6 defeitos? 5 deles são vícios no consentimento. São vícios na vontade do negociante. Quando o negociante vai celebrar o negócio, ele sofre uma distorção, uma manipulação na sua vontade. De sorte é que ele não exorta a vontade que ele realmente gostaria de manifestar. E o negócio é feito com um vício nessa vontade, a vontade exteriorizada para formar o consentimento e assim a celebração do negócio jurídico. Dos 6 defeitos, 5 são vícios da vontade, também chamados vícios do consentimento. Vamos lembrar o nome desses vícios? Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. Erro, dolo e coação eram já 3 vícios clássicos que existiam no velho Código Civil, o Código de Clovis. E os outros 2, lesão e estado de perigo, foram os novos vícios que a equipe do professor Miguel Reale trouxe para a codificação atual, que em 2003 sucedeu o Código de 1916 de Clovis Bevilacqua. Formou-se o quinteto dos 5 vícios da vontade. Os 3 vícios clássicos que já existiam, erro, dolo e coação, e os 2 vícios excepcionais, os vícios novos, lesão e estado de perigo. Além desses 5 vícios, erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo, existe ainda a fraude contra credores, que é o 6º vício do negócio jurídico. Sendo, todavia, a fraude contra credores um vício que não tem nada a ver com o consentimento. Cuidado em prova para não ser induzido a erro numa questão. A fraude contra credores não é vício da vontade, não é vício do consentimento. Ela é um vício social, como a doutrina costuma falar. Alguém para fraudar o seu credor, para lesar a intenção arrecadatória de um legítimo credor, que é credor contra esse alguém que é devedor. Esse alguém devedor tenta reduzir seu patrimônio à insolvência, propositalmente, conscientemente, sem nenhum vício de vontade, alienando bens, dilapidando patrimônio, deixando de receber pagamentos, perdoando dívidas, e esse alguém termina por se tornar insolvente para não adimplir débitos que tem com determinados credores. Esse comportamento não é um vício de vontade, é um vício contra a moral social, contra a ética social. A fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico, mas não é vício do consentimento, é apelidada como vício social. Quais são, portanto, os 6 defeitos do negócio jurídico que geram a invalidação, geram a anulabilidade, desde que seja requerida no prazo decadencial de 4 anos. Quais são os 6 defeitos? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Cuidado, porque a simulação que no Código Antigo, no Código de Clovis, era um dos defeitos do negócio jurídico e gerava a anulabilidade, no Código atual deixou de ser defeito do negócio jurídico, foi colocada fora do capítulo dos defeitos do negócio jurídico no Código Civil e hoje é considerado uma causa específica de nulidade absoluta. Ela se encontra no artigo 167 do Código Civil. Cuidado para não errar isso em prova, cuidado para não chegar em prova e dizer que a simulação é um dos defeitos do negócio jurídico que geram anulabilidade. Não é. A simulação, seja absoluta ou relativa, a simulação, seja maliciosa ou inocente, a simulação, ela é uma causa de nulidade absoluta e ela está fora do capítulo dos defeitos do negócio jurídico. No Código Civil, os defeitos do negócio jurídico se encontram nos artigos 138 a 165. 138 a 165, começa com um erro no 138, dolo no 145, coação no 151, depois você vai com lesão, estado de perigo no 156, 157, fraude contra credores do 158 a 165. Então, de novo e pela última vez, quais são os 6 defeitos do negócio jurídico que geram a anulabilidade, também chamada nulidade relativa? Quais são os 6 defeitos? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. E qual é o prazo para arguir a anulabilidade? 4 anos. Onde é que está previsto esse prazo? No artigo 178 da parte geral do Código Civil. 178 da parte geral do Código Civil. E onde é que eu vejo que esses defeitos do negócio jurídico são causas de anulabilidade? Eu vejo isso no artigo 171, 171 do Código Civil. Tudo bem, moçada? Então vocês vão combinar o artigo 171 com o artigo 178. Maravilha?
Maravilha. Vamos para a dica 004. Vamos sair um pouquinho do direito privado e vamos trafegar agora no direito público. Dica 004, tudo bem? Eu vou falar agora com vocês de direito constitucional, ok? Direito constitucional. Vamos lá? Eu quero falar um pouquinho com vocês, bem rapidinho, sobre processo legislativo constitucional, emendas constitucionais. Processo legislativo constitucional, emendas constitucionais. Então, o nosso tema número 4 é direito constitucional, processo legislativo, emendas constitucionais. Tudo bem? Bom, lembrem-se que as emendas constitucionais são, acima de tudo, fontes do processo legislativo. Emendas constitucionais são fontes do processo legislativo, prevista no artigo 59, inciso 1 da Constituição. Juntamente com as leis ordinárias, complementares e delegadas, com as medidas provisórias, com as resoluções e decretos legislativos, as emendas constitucionais formam o rol das fontes do processo legislativo constitucional. Tenha nota, tome nota, que a emenda constitucional é a única das fontes do processo legislativo constitucional, é a única das fontes do processo legislativo constitucional que qualifica o exercício de poder constituinte. E aí vai começar o show. O exercício de poder constituinte. O poder constituinte se exerce quando se aprovam emendas constitucionais e é a única das fontes normativas do processo legislativo constitucional que, quando está em exercício, em construção, qualifica o exercício de poder constituinte. A banca pode lhe perguntar qual é o perfil, qual é a modalidade, qual é a classificação de poder constituinte que se exerce quando se está aprovando a emenda constitucional. Anote. A gente fala que ocorre o exercício do poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte derivado reformador. Quando se aprovam emendas constitucionais, a gente está no exercício do poder constituinte derivado reformador. Tudo bem, moçada? Bom, vamos lá. Existem dois tipos de emendas constitucionais. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Se alguém puder me dar um feed, posso continuar a transmissão? Dá para me ouvir? E começou um show agora ali no Castelo, ó. Vamos lá, acho que dá para me ouvir, né? Então vamos nessa. Existem dois tipos de emendas constitucionais. As emendas constitucionais de reforma, que são as do artigo 60, e as emendas constitucionais de revisão, que são as do artigo 3 do ADCT. Emendas constitucionais de revisão têm um procedimento de aprovação diferente das nossas tradicionais emendas de reforma. As emendas de reforma, meu irmão Pedro Medula, dale salve! Então, as emendas de reforma, elas são diferentes das emendas de revisão. Toma cuidado, porque, um beijo, Medulão, porque as emendas de reforma do artigo 60, elas têm um procedimento para que sejam aprovadas. E as emendas de revisão têm um outro procedimento, lá do artigo 3º do ADCT. Antes que eu explique, vamos junto, Medula, te amo, irmão, saudade de ti, velho. Vou te responder no zap, eu vi que chegou uma mensagem sua. Quando eu sair daqui eu respondo você. Te amo, parceiro, tamo junto. Então, as emendas de revisão, antes que eu explique o procedimento, saibam, elas foram emendas que se aprovaram durante um fenômeno que foi chamado de revisão constitucional. As emendas de revisão, elas aconteceram entre 1993 e 1994. Foram 6 emendas. Nós temos as emendas constitucionais de revisão 1 a 6 na história dessa nossa atual Constituição. Foram emendas que foram feitas à Constituição durante um fenômeno chamado revisão constitucional. Que fenômeno foi esse? Quando a Constituição foi aprovada, em 88, em 5 de outubro, muitas coisas estavam pendentes. Muitas coisas estavam ali no âmbito de discussões. Para que não se perdesse o time da Constituinte, se tomou a decisão na Constituinte de se fechar a Constituição, encerrar a Constituinte e promulgar a Constituição do jeito que estava, com muitos debates independentes. E se combinou de se fazer uma grande revisão após 5 anos. Passados 5 anos, a partir de 5 de outubro de 88, ocorreu a chamada revisão constitucional. E a revisão constitucional que aconteceu ali após 5 anos de promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88, passou por 5 emendas. Então nós tivemos 6. Nós tivemos 6 emendas de revisão
no fenômeno chamado revisão constitucional, que aconteceu 5 anos após a promulgação da Constituição da República. Naquele fenômeno medulão chamado revisão constitucional, foram aprovadas as 6 emendas constitucionais de revisão. A revisão constitucional já aconteceu, moçada. As emendas de revisão já foram feitas e exauridas. E qual é a pegadinha em prova? Vocês sabem qual foi o procedimento para aprovar uma emenda de revisão? O mesmo procedimento que se usou para aprovar a Constituição na Assembleia Constituinte originária. Então, cuidado em prova, porque as emendas constitucionais de revisão foram votadas e aprovadas em sessão conjunta, turno único de votação com maioria absoluta. Vejam como é diferente das emendas constitucionais de reforma que a gente usualmente está acostumado a assistir, que são aquelas emendas do artigo 60. Vejam como isso derruba muita gente em prova. Se no enunciado da questão houver expressa menção à emenda constitucional de revisão, as emendas de revisão foram aprovadas, repito, em sessão conjunta, uma única votação, turno único, e o quórum não era de 3/5, era de maioria absoluta, porque esse foi o procedimento para aprovar a Constituição originariamente em 88. E o que se quis na revisão constitucional foi fazer a aprovação de emendas de revisão com o mesmo rito em que se aprovou a Constituição. Então, na prova, toma cuidado, porque nós temos 2 categorias de emendas constitucionais: as emendas de reforma e as emendas de revisão. Emendas de revisão já aconteceram, já foram feitas entre 1993 e 1994, foram 6 emendas, estão previstas no artigo 3º do ADCT, aprovadas em sessão conjunta, uma única votação, turno único, com maioria absoluta. Já as emendas de reforma são aquelas do artigo 60, em que eu posso apresentar as propostas de emenda constitucional, as PECs, ao Congresso, para votação em 2 turnos em cada casa, ou seja, a votação é separada na Câmara, separada no Senado. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, 2 turnos em cada casa, com um quórum de 3/5. Lembre que só pode propor a emenda constitucional, só pode encaminhar uma PEC, a PEC para virar emenda constitucional lá do artigo 60, presidente da República, 1/3 ou mais dos senadores, 1/3 ou mais dos deputados e a maioria absoluta das assembleias legislativas estaduais, cada uma delas aderindo mediante a concordância da maioria relativa dos deputados locais. Repetindo, quem pode propor PEC? Ou o presidente da República, ou 1/3 ou mais dos deputados federais, ou 1/3 ou mais dos senadores, ou a maioria absoluta dos parlamentos dos estados e DF, a maioria absoluta das assembleias legislativas estaduais, incluindo aí nesse quórum a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tudo bem? Somente esses podem apresentar propostas de emenda à Constituição. É engraçado que os brasileiros passam, ficam me olhando aqui, gente que para e fica vendo a aula. Muito engraçado. Vamos lá. Então, moçada, vamos lá. Quem é que pode propor PEC? Presidente da República, 1/3 ou mais dos deputados federais, 1/3 ou mais dos senadores, maioria absoluta das assembleias legislativas dos estados. Cada assembleia, para entrar na iniciativa conjunta de propositura de uma PEC, tem que ter a concordância dos deputados locais, dos deputados estaduais, com a maioria dos presentes, a maioria relativa dos deputados locais presentes no dia de votação. Tudo bem? Para decidir se aquela Assembleia Legislativa entra ou não na iniciativa conjunta, que tem que ter pelo menos 14 parlamentos dos 27, maioria absoluta das Assembleias Legislativas estaduais. Ok? Lembre que não cabe ao Congresso emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. São limitações circunstanciais. É vedado emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Tome cuidado com a pegadinha, porque não é vedado encaminhar a PEC. Não é vedado que o presidente proponha a proposta de emenda constitucional. O que é vedado é que o Congresso emende a Constituição. A mera apresentação da PEC, não há no texto constitucional qualquer vedação. A vedação do artigo 60, parágrafo 1º, é de que o presidente, a vedação é de que o Congresso Nacional possa emendar a Constituição. Então a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, no estado de crise, ok? Quando a gente está no estado de crise no Brasil, sistema de crises, não se pode emendar a Constituição. Não faria sentido mudar a fonte normativa mais elevada do sistema jurídico, mudar a Constituição no momento desse de instabilidade político-federativa, na vigência de uma intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Lembre que, aprovada a emenda constitucional
por 3/5, 2 vezes em cada uma das casas, Câmara e Senado, não há que se falar de sanção ou veto. Só se fala de sanção ou veto em projeto de lei. Então o presidente da República nem sanciona, nem pode vetar. A PEC foi aprovada, as mesas diretoras da Câmara e do Senado dão respectivo número de ordem e promulgam a emenda constitucional. A emenda é promulgada pela mesa diretora das casas, Câmara e Senado, ganhando seu número na ordem sequenciada das emendas constitucionais. Tudo bem? Por fim, lembremos das cláusulas pétreas. Não se pode deliberar, o Congresso não pode, no plenário, deliberar sobre uma proposta de emenda à Constituição que tem a tendência de abolir aqueles 4 valores fundamentais que são o DNA ideológico da Constituição. É vedado ao Congresso deliberar, ele não pode nem abrir votação no plenário, é vedada a deliberação. Veja que a vedação é na fase deliberativa e não de propositura. Então é vedado ao Congresso, é vedado ao Parlamento deliberar no plenário sobre uma proposta de emenda à Constituição que tem a tendência de abolir, tendência abolicionista da forma federativa de Estado, da separação dos poderes, do voto direto, secreto, periódico e universal e dos direitos individuais, que a gente sabe que no fundo são os direitos fundamentais como um todo, na interpretação extensiva do texto do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Então vamos lembrar, não é vedado propor a emenda à Constituição, o que é vedado é deliberar, até porque, para que eu diga que a PEC tem tendência abolicionista de cláusula pétrea, ela tem que ser proposta. Quem vai dizer se a PEC tem ou não tendência de abolir forma federativa de Estado, separação de poderes, direitos individuais, voto secreto periódico, direto universal, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então a PEC pode ser proposta, cuidado, não tem nenhuma vedação de que o presidente proponha uma PEC. Talvez você ache que tem tendência abolicionista de cláusula pétrea. Talvez a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é quem faz o controle político preventivo de constitucionalidade, entenda que não tem. Então a PEC pode ser proposta, porque quem vai dizer se ela tem ou não tendência abolicionista de uma cláusula pétrea é o próprio Congresso, que exerce o controle político preventivo de constitucionalidade sobre a PEC. Tudo bem? Por fim, vamos lembrar do parágrafo 5º do artigo 60, que diz que se uma PEC for rejeitada ou dada por prejudicada, ela não pode ser reeditada na própria sessão legislativa anual, mas ela pode ser reeditada na sessão legislativa anual seguinte. Então, se uma PEC é prejudicada ou entrando em votação é rejeitada, ela pode ser reeditada, a mesma PEC, mas somente na sessão legislativa anual seguinte. Lembre que não é apenas no ano seguinte, não é a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, é na sessão legislativa anual seguinte. Isso quer dizer, a partir de 2 de fevereiro do ano seguinte, a partir do início da sessão legislativa anual do ano subsequente. Tudo bem, moçada? Então essa foi a dica número 4. Então a gente fechar, que eu estou no meu limite de horário, que minha mulher e meus filhos estão me esperando ali do outro lado do castelo. Eu já estou com o meu horário extrapolado, que eu marquei com eles 7h40 da noite. Eu estou com 2 horas a menos que vocês aí no Brasil. Eu já estou na mora de 1 minuto, eu marquei 7h40, ainda tenho que andar até lá. Direito tributário rapidinho, para a gente fechar com a dica 5. Aí mais tarde, lá para meia-noite, 1h da manhã aí do Brasil, para quem estiver acordado no Corujão, eu de casa, na beira da piscina, na beira do lago, entro e puxo mais dicas. Vamos fechar com o tributário, uma dica rapidinha de direito tributário. Tá legal? Foi a dica que eu fiz na Montanha Russa, publiquei no meu Instagram e foi o maior sucesso. Bom, lembrem que as igrejas, elas têm imunidades tributárias de impostos, mas não têm imunidades de taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais. Não há qualquer proibição constitucional de cobrança de taxas e contribuições das igrejas. Então o tema 5 é imunidade das igrejas. Imunidade das igrejas, tema 5, vocês vão anotar comigo de 1 até 300 e eu vou fechar várias questões de prova para vocês. O tema 5, direito tributário, imunidade das igrejas. As igrejas, moçada, elas têm imunidade tributária de impostos e não de taxas, contribuições, ok? Não vai chegar na prova e dizer que as igrejas são imunes a taxas. O município pode cobrar uma taxa de coleta de lixo domiciliar se prestar o serviço de coleta de lixo à igreja. A União pode cobrar uma taxa de polícia se algum órgão da administração pública da União exercer poder de polícia fiscalizando templos religiosos. Caso um Estado-membro faça uma obra pública e gere valorização imobiliária em imóveis da igreja, pode cobrar contribuição de melhoria. Não há qualquer proibição constitucional. Então a imunidade tributária das igrejas é apenas para impostos. Fique atento, porque a regra é que, para que as igrejas gozem dessa imunidade, o patrimônio, a renda oferida, os serviços que elas prestam no segmento religioso,
deve estar vinculado, deve estar atrelado às finalidades religiosas, às finalidades essenciais da instituição. Então, como regra, para que uma igreja possa ter imunidade de IPTU no imóvel, como regra, esse imóvel deve estar sendo utilizado de forma a satisfazer a atividade religiosa. Para que ela tenha imunidade de PVA no seu veículo, o veículo tem que ser utilizado para a satisfação da atividade fim, da religião. Para que ela possa ter uma imunidade de imposto de renda, a renda oferida deve ser convertida para o custeio da atividade religiosa. A igreja, quando vende souvenirs na lojinha dela, dentro do templo, ela tem imunidade de ICMS, desde que, para ter imunidade de ICMS, ela realmente esteja vendendo o souvenir religioso, atividade religiosa. Então, lembre que a regra é, para que a igreja goze das imunidades de impostos, o patrimônio, as rendas, os serviços devem estar vinculados às finalidades essenciais. Lembre ainda que se a igreja tiver um imóvel dela, que ela alugar para um particular, não necessariamente ela perde a imunidade. Ela pode, pô, que música linda da Frozen, né? Let It Go, eu amo essa música, é a cara da minha filha. Minha filha é a cara da princesa Ana da Frozen, Laís. É a cara da princesa Ana, eu ouço essa música, até vontade de chorar. Queria estar ali abraçado, agarrado com ela agora. Vou correr para lá para agarrar ela. Tá do outro lado do castelo ali vendo o show. Então, cuidado, porque a igreja, se alugar o imóvel a um particular, ela até pode continuar com a imunidade, desde que os aluguéis captados na locação sejam revertidos na atividade fim. Então, se os aluguéis forem convertidos para o custeio do prédio, da conta de luz, da atividade religiosa, ela continua com a imunidade do IPTU naqueles imóveis alugados a terceiros. E, por fim, lembre do lead case que o Supremo e o STJ pacificaram a jurisprudência do imóvel vago. Se a igreja comprar um imóvel e deixar vago, não utilizar na atividade religiosa, mas não desviar a finalidade, ela comprou um terreno e vai esperar um melhor momento para construir. Ela continua com a imunidade. Tanto o STF como o STJ pacificaram que as igrejas continuam com a imunidade de IPTU nos imóveis vagos. Ela só perde a imunidade se ela der um desvio de finalidade à coisa. Então, no caso concreto, a igreja comprou 2 terrenos e não estava em condições de construir. Esperou o melhor momento para fazer a construção do prédio, onde haveria o culto, haveria a missa. Não perde a imunidade. Então leve essa dica para a prova. Os imóveis vagos continuam com a imunidade. A imunidade só é perdida se ela desviar a finalidade, usar o imóvel para fim diverso. Aí perde a imunidade. Tudo bem? Moçada, se tiver alguém aí que ainda não segue o meu Instagram é @PedroBarreto, Portal F3. @PedroBarreto, Portal F3. O meu Barreto é com duplo R e duplo T. @PedroBarreto, Portal F3. Eu faço avisos no Instagram dessas transmissões. Quem puder, me siga no Instagram. O meu Facebook, a minha fanpage chegou a 200 mil seguidores, eu fiquei muito feliz. O meu Facebook, a minha fanpage, Professor Pedro Barreto. Meu Barreto com 2R e 2T. Então, se vocês utilizarem Facebook e Instagram, me sigam lá. Facebook, fanpage, Professor Pedro Barreto. Pedro Barreto, Professor. Barreto com 2R e 2T. Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. E aproveitem e sigam o Instagram do Portal F3. @Portal F3, tem mais de 50 mil seguidores. Eu vou me despedir de vocês, fechando essa transmissão, filmando o finalzinho do show, para vocês acompanharem. É um show lindo aqui na Disneylândia, né, no Magic Kingdom, que é um parque que eu amo aqui, né, para vocês fecharem comigo. Hoje aqui é decoração de Halloween, amanhã de noite é uma festa linda de Halloween aqui na Flórida. A gente vem todo ano, é muito bacana. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou inverter a câmera. Mais perto aqui para vocês poderem ver. From the land of the enchanted woodlands, Princess Rapunzel, Flynn Rider, and Sirs Vladimir and Hook Ann. From the land of the Mystic Mountains, Queen Elsa, Princess Anna, and Sir Olaf.
princes and princesses, please welcome Sir Mickey and Lady Minnie. Come on, everyone. Let's all dance together. Olha que lindo, moçada. Que espetáculo lindo. E na frente do castelo da Cinderela. Much fun. Yeah! Thank you for the dance. Oh, Mickey, this really has been the best day ever. It always is when you're making new friends. Discovering new dreams. That's an adventure for sure. Uh-huh. Trying something new. And having a swinging good time. You bet. Finding the confidence to be true to yourself. That's right. Warm hugs for everyone. This is what I love about the Friendship Fair. On this day, it's this day. Come from near, come from far. All these separate parts together make us whole. On this day, this very day, doesn't matter who you are. There is room enough for every heart and soul. We are links in a chain made of silver and gold. We are part of the pattern about to unfold. We are heroes of stories as yet to be told. We come together on this day. Guess what? I have one last special surprise for everybody. You do? I love surprises. To celebrate the new friendships created today Here, here. and the old ones that grow stronger every day, here's to all of us. Comemorar a aprovação de vocês, galera. Rumo à aprovação. Uhul! Rumo à aprovação, moçada. Avante, Portal F3. Avante, galera do Coach Exame de Ordem. Foco, força. Caralho, é de arrepiar, meu irmão. Muito emocionante. Puta que pariu. We come together on this Valeu, moçada. Valeu. Obrigado pelo carinho. Mais tarde, de noitão, eu volto com mais dicas no Periscope. Valeu. Beijo. Soon.